Bem-vindo, Ricardo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, Ricardo, tudo jóia? Vamos aqui falando de Centrão. Eu estava te ouvindo. Você ouviu, né? Ouvi. Vamos agora, O problema então. do Centrão é que o Centrão é muito grande, né? É muito grande. Agora, ele pegou a tríplice coroa do Centrão, né, Bersoini? PL, PP e PR, não é isso? O PL, o PP e os republicanos, né? Na verdade, que é o antigo PRB. E tem o PTB também, né? O PTB, que o PTB já é dele. Então, eu acho que ele está montando, ele está uma visão muito pragmática. Ganhou a eleição falando mal do Centrão, mas era uma fala hipócrita. E agora está montando a sua base eleitoral para ter tempo de televisão, mas mais do que isso, ter 250 deputados federais fazendo a campanha dele. E suas relações com prefeitos, com vereadores, com deputados estaduais. Ou seja, está montando uma candidatura robusta para 2022. Não dá para desprezar, né, Ricardo? Não, eu sempre digo o seguinte: a máquina fala alto. Ela não é invencível, mas ela fala alto. Então você pega o Lula em 2002, uma parte da vitória é óbvio que ela é programática, ela é ideológica. Outra parte é a aliança com o PL, do Valdemar Costa Neto, só que materializado na figura do Zé de Alencar. É bom lembrar isso. Sim. O Zé de Alencar era uma roupagem, digamos, digna para uma aliança também que muita gente torceu o nariz. Eu quero dizer, o Diretório Nacional do PT eu votei contra. Eu acho que eu estava certo por um lado e errado por outro, porque o Zé de Alencar foi um grande vice, com um comportamento irretocável. Mas, em outros momentos também, nós ganhamos também, em 2002 mesmo, nós ganhamos porque uma parte do PMDB da época não foi para a candidatura do Serra, que tinha como vice a Rita Camata do PMDB. Essa parte grande, foi talvez 40% do PMDB nos estados, já fez a campanha do Lula no primeiro turno. E lideranças variadas dos mais variados partidos, especialmente no Nordeste. Então, o jogo que está sendo jogado tem um lado que é a parte da discussão política, outra parte é a operação profissional. E o Bolsonaro faz movimentos para quê? Para ter gente que o defenda. E para ter gente que o defenda, evidentemente, ele oferece o orçamento secreto e muito mais coisa. Não é só orçamento secreto. Já vamos falar, vamos subir só eu quero saber que muito mais coisas são essas. São as verbas não orçamentárias gerais. O orçamento secreto, por mais que seja uma coisa clandestina, ela faz parte da operação do orçamento. Mas tem outras partes que também são orçamentárias, mas que não têm carimbo nenhum, que são decididas em ministérios. Por exemplo, vou dar um exemplo para você: a Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, e o DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra Secas. São duas coisas que muita gente fora do Nordeste nem sabe que existe, mas que fazem muitas operações, pequenas obras, pequenas intervenções, distribuição de máquinas, como esses tratores aí do Tratorão. A Codevasf faz fora das emendas de relator. Vou dar outro exemplo para você. No tempo que eu fui da articulação política do governo, eu estranhei que tinha muita gente da direita que disputava as indicações para os departamentos estaduais de saúde indígena, chama DESAI. E eu fiquei curioso com aquilo. Era um companheiro muito sério que era o secretário nacional. Ele me pediu ajuda para não deixar esse pessoal assumir esses departamentos estaduais. E eu fui ver por que eles gostavam tanto da saúde indígena. Era porque a estrutura no governo Lula começou a ficar uma estrutura robusta para garantir a saúde dos povos indígenas. E, com isso, atraiu a cobiça da direita, porque tinha
picapes cabine duplas que tinham acesso a várias áreas inacessíveis, tinham pequenos aviões, tinha muito dinheiro para vacina e para outras coisas, e eles queriam usar esse recurso para fazer politicagem e não a boa política. Então, eles vão ter que conviver. Esse é um debate que o Brasil precisa fazer. Infelizmente, a grande mídia não faz, que é o seguinte: como é que nós combatemos o patrimonialismo na política? Porque o acesso ao Estado por essas pessoas é quase sempre para obter vantagens ou políticas, eleitorais, ou patrimoniais. E aí a vida... Isso daí é o Centrão, que vai, independentemente de quem seja eleito, o Centrão vai eleger 200 deputados. Como é que ele elege? É por causa de liderança? Alguns até são lideranças populares mesmo. Mas a maior parte usa bastante dinheiro para comprar lideranças populares e para comprar voto na base. E por isso eles precisam tanto de orçamento paralelo, de emendas parlamentares. Eu sou contra a existência de emenda parlamentar. Por isso que eu não posso nem voltar para a Câmara mais por causa disso, porque eu vou ser linchado. Uma democracia decente não deveria comportar interferência do legislativo em emenda, em orçamento, salvo para questões estruturais, ou seja, o país vai investir em energia eólica, energia solar ou em termoelétrica. Nós vamos priorizar o modal ferroviário ou rodoviário. Nós vamos investir numa agricultura mais sustentável, vamos continuar apoiando esse agronegócio destrutivo que nós temos no Brasil. São questões estruturais. Mas esse varejinho de ficar botando emenda... Olha só, eu, como parlamentar, fiz emenda para colocar tomógrafo em Santa Casa. Olha, isso é obrigação do Poder Executivo. O deputado não devia se meter com isso. Eu fiz porque eu achava correto botar tudo para a saúde. As minhas emendas eram 80% para a saúde. Mas nunca fiz disso moeda de troca para dizer, olha, eu coloco a emenda desde que o prefeito me apoie. Coloquei em cidade que, inclusive, o prefeito era radicalmente contra o PT para atender demanda na base. Então, esse é o dilema. Eu já estou me alongando muito, mas orçamento público é uma coisa muito séria para a sociedade não discutir com profundidade. Precisamos discutir com todo critério para evitar que o orçamento público vire uma coxa de retalhos como ele é hoje, com o orçamento impositivo que o Cunha fez campanha para aprovar e o orçamento do relator que o Arthur Lira inaugurou, que é uma vergonha. Ainda bem que a Rosa Weber teve a dignidade de colocar o dedo da ferida. Vamos ver agora o que vai dar essa votação no plenário virtual. Bem-vindo, Márcio Postman, aqui à nossa live de hoje, ao Fórum 11h30, tudo bem? Saudações, estamos ainda respirando sem aparelho, está bom, né? Pois é, né? Márcio, está acompanhando essa discussão também sobre orçamento secreto, orçamento paralelo, qual que é a sua opinião sobre essa votação de hoje? Muito interessante as explicações que o Ricardo foi nos oferecendo, a política como ela é, né? Eu acrescentaria que, de certa maneira, a partir do golpe, mudou, na verdade, a forma de fazer política no Brasil. Não sei se o Ricardo, se vocês vão concordarem, porque, de certa forma, o ciclo político da Nova República, iniciado em 85, possivelmente encerrado em 2014, 2015, foi, na verdade, uma política como gestão, né? Ou seja, a gestão é, de certa maneira, com possibilidade de postergar a dramática situação que o Brasil passou a viver em função da forma com que nós nos inserimos na globalização, tá certo? Nós nos inserimos muito mal, e isso explica por que, de certa maneira, vivemos uma trajetória já longa de ruína da sociedade industrial. E foi a política como gestão foi muito importante para compor maiorias num quadro de heterogeneidade crescente, de segmentação da sociedade. Me parece que a segunda metade da década passada, ela inaugura, na verdade, ou reinventa a política como, de certa forma, uma guerra
uma guerra em quem e aquele que perde a eleição vai ficar de fora, corre o risco de ser preso. Então, as eleições passaram a ter uma outra configuração em que vale praticamente tudo para não perder a eleição. E o que a gente está vendo, pelo menos eu assim vejo, no governo Bolsonaro, não é? É uma desfiguração das instituições, né? Do sistema U. Na verdade, você vai desmontando, embora a estrutura apareça intacta, mas internamente você vai perdendo a capacidade, inclusive, de exercer aquilo que se imagina como instituições republicanas. O orçamento, não é de certa maneira uma completa desfiguração do que se entende de um orçamento de um país de dimensão continental, não é, que teria pressupostos, ou seja, as regras em tese estão sendo cobertas, mas o governo Bolsonaro não segue a lei de tetos, tá certo? Inventou marolas, orçamento extraordinário, enfim, vai criando artifícios, tá certo, para não seguir a estrutura orçamentária. E, ao mesmo tempo, o que a gente percebe, pelo menos eu vejo assim, quer dizer, que o parlamentarismo no Brasil vai se tornando cada vez mais uma espécie de parlamentarismo miliciano, não é, de trocas. Não é? Isso que o Ricardo estava falando, e eu concordo, quer dizer, as chamadas emendas, que é uma invenção, me parece foi uma sugestão do Serra, inclusive, na Constituição de 88, né, porque até no período da ditadura militar, os parlamentares não tinham a possibilidade de alterar o orçamento, eram favoráveis ou contrários ao orçamento. Não é? E foi introduzido essa possibilidade, a partir da Constituição de 88, para dar, digamos assim, maior espaço e autonomia para o parlamento. Mas o que nós temos hoje já eu diria assim, algo que está distante do que se imagina da função do parlamento. O parlamentar tem sido cada vez mais uma espécie de youtubers, tá certo? De registrar o que ele está fazendo, etc., e se transformando num gestor do orçamento. Ou seja, perdeu as características de um parlamento que representa quais são as grandes discussões travadas sobre o futuro do Brasil, sobre as questões cruciais no parlamento brasileiro. Não é? Então, há um esvaziamento e, de certa maneira, o parlamentar virou uma espécie de vereador acertando no seu distrito, no seu curral eleitoral, verbas que possam, na verdade, garantir a sua reprodução ao longo do tempo. Então, há um desvio, me parece, das suas tarefas tradicionais, e isso talvez expresse justamente a ideia de que a política agora é uma guerra. Eu não posso perder a eleição, porque se eu perder a eleição, talvez eu vá ser preso. Então, eu vou fazer qualquer coisa para me manter. E é diferente, digamos assim, daquilo que talvez a gente vinha observando durante aí, do governo Sarney até o último governo da presidenta Dilma. Eu vou pegar esse ponto do Márcio, Ricardo, para você comentar. Porque, assim, me parece que a análise dele está muito correta no que diz respeito ao que se transformou o parlamento. O problema é o seguinte, é possível reorganizar o parlamento para que ele passe a ter a exercer as suas atividades fins, que era um objetivo do momento em que se criou esse sistema de república presidencialista, ou a gente chegou num ponto agora que é muito difícil retornar, Ricardo, pela tua experiência que você tem como parlamento? É de fato muito difícil você mudar a estrutura toda. Então, por exemplo, eu digo com tranquilidade que eu sou contra emendas parlamentares, porque eu acho que elas tendem a tornar sempre o parlamento um balcão de negócio. Mas, elas existindo, eu creio que é possível você colocar um pouco de ordem. Primeiro, uma coisa que eu participei diretamente, sendo contra, eu fui um dos, se você pesquisar nos jornais ainda, em 2014, 2013, 2014, o líder do PMDB era Eduardo Cunha. E o presidente da casa era o Henrique Eduardo Alves. E o Eduardo Cunha, já em campanha para ser presidente, ele fez uma emenda, ele apresentou uma emenda, ele aproveitou uma emenda do Antônio Carlos Magalhães, que já tinha falecido, que tinha vindo do Senado para a Câmara, mas ele desfigurou, porque o Antônio Carlos Magalhães ele apresentou essa emenda numa briga com o Fernando Henrique.
que ele, dizendo que o Fernando Henrique estava usando as emendas para fazer barganha com o parlamento, ele apresentou a tese do orçamento impositivo, ou seja, todo o orçamento seria impositivo, não apenas emendas parlamentares. Ou seja, se o governo diz que vai gastar 50 bilhões em educação, ele teria que gastar 50 bilhões. Para deixar de gastar, ele teria que mandar um PLV, que é o projeto que altera o orçamento, para o Congresso, para que o Congresso fizesse a alteração. Ou seja, o governo não teria, pelo orçamento autorizativo, essa margem de manobra para fazer, depois da autorização, gasta ou não gasta, a seu juízo. Então, ele aproveitou essa emenda, essa PEC, e fez apenas a versão que considerava impositivo apenas as emendas individuais. E nós dissemos que estava errado, porque aquilo atingia a separação dos poderes. Porque os poderes, executivo, legislativo e judiciário, têm a sua separação do ponto de vista da gestão. Portanto, depois que o parlamento aprovou o orçamento, ele tem que simplesmente fiscalizar e não interferir na execução. E ele conseguiu transformar isso numa bandeira política dentro do parlamento. E nós resistimos bastante, mas ele conseguiu construir maioria, e por essa maioria foi aprovado esse novo sistema. A segunda questão é que depois, já no governo Temer, passou a ser também obrigatória a execução das emendas de bancada e de comissões. E agora, recentemente, se criou esse dispositivo chamado de RP9, que é uma resolução do Congresso que atribui ao relator um valor muito grande, se não me engano, foram 18 bilhões em 2020. Portanto, é um negócio absurdo, porque você dá uma prerrogativa para um relator, que, na verdade, é submisso ao presidente da Câmara, para fazer o orçamento paralelo, o orçamento que vai servir para esse balcãozão, que, segundo notícias hoje, inclusive o pai do Arthur Lira, que foi deputado comigo, Benedito Lira, ele é prefeito de uma cidade em Alagoas hoje e é um dos beneficiados. Ou seja, é um negócio absolutamente absurdo. Portanto, eu acho que mantendo as emendas que sejam totalmente transparentes e que não sejam impositivas. Ou seja, a discussão sobre execução ou não tem que ser econômica, infraestrutural e técnica, e social. Executa-se durante o ano se houver meios e se houver capacidade de executar bem, ou seja, o resultado econômico e social seja um resultado bom para o país, ou para um estado, ou para o município. E que se descaracterize ao máximo essa relação fisiológica eleitoral, que é o padrinho. Il padrino, como diria o Mário Puzo e o Coppola. Il padrino, que é o cara que leva o dinheiro para a base. O papel do parlamentar não é levar dinheiro para a base, é legislar e fiscalizar. Mas, infelizmente, boa parte da população acaba valorizando mais quem leva dinheiro para a base do que quem legisla bem e fiscaliza bem. Vamos colocar um pouco de pimenta nessa moqueca, mas antes deixa ler os superchats e os comentários, mas eu quero dar uma pimentada nessa discussão. Você vai falar de moqueca na hora do almoço? Eu vou falar, para falar a verdade, eu não vou falar nem de moqueca nem de pimenta, eu vou falar de chuchu. Mas... falar de abacaxi. Chuchu. Peraí que estão me ligando aqui. Vamos então, enquanto a Adri atende a ligação ali, Márcio Pochner, desse ponto de vista de que a gente tem um centrão absolutamente pragmático, né, que o Berzoni está dizendo que o centrão consegue reeleger provavelmente uns 200 deputados, com todas as dificuldades que estão criadas para um futuro governo, se ele porventura já existir do Lula. Essa aliança, né, sendo cogitada entre o Lula e o Alckmin, ou seja, uma parte do que viria a ser o ex-PSDB, talvez viria junto, uma parte
de um setor de classe média poderia vir junto. Poderia se formar uma aliança mais programática e ela poderia resultar em algo positivo nesse sentido do que a gente está discutindo? Olha, a introdução do nome do ex-governador Alckmin como possibilidade de composição da chapa do PT, o presidente Lula, não é? Eu diria assim, é mais um nome entre outros que já foram colocados. Eu não tenho aqui a lista, mas me parece que já supera 2 dezenas de sugestões de nomes, não é? É óbvio que não se trata apenas e tão somente de nomes, não é? Mas pelo que representa em relação ao apelo eleitoral, às forças políticas, não é? Eu concordo que a eleição de 2014, de certa maneira, desfez a polaridade que havia sido criada desde 1995, 94, na eleição, entre PT e PSDB. Foram os 2 principais partidos que, de certa maneira, nas eleições presidenciais de primeiro turno, absorviam cerca de 70% ou mais dos votos, tá certo? E a eleição de 2014, ela, de certa maneira, marcou isso ainda pela presença das 2 candidaturas, de Aécio e da presidenta Dilma, mas a eleição de 2018 já demonstrou, na verdade, uma fraqueza enorme de parte do PSDB, não é? Se não falha a memória, o candidato Alckmin teve alguma coisa como 4% dos votos, se não me falha a memória, não é? Teve menos de 10% em São Paulo, Márcio. Pois é. Então, eu diria assim, o que está, a meu modo de ver, pelo menos, eu percebo, é um esvaziamento do centro-direita do país, não é? E aí não apenas representada pelo PSDB, não é? Mas por outros partidos que buscavam fazer a interface com essa parte da população brasileira, não é? E você tem, de alguma forma, uma centro-esquerda representada pelo PT e partidos que podem vir a compor uma candidatura, e, de outro lado, a extrema-direita. A impressão que eu tenho é que hoje é muito difícil haver uma espécie de terceira via que poderia, na verdade, abarcar esse segmento intermediário entre esses 2 polos, não é? Eu não sei se, de fato, o Alckmin seria, na verdade, uma representação possível, mas eu diria, numa disputa entre 2 polos, tá certo? É melhor tê-los nos apoiando em conjunto do que não tê-los, não é? Eu fico em dúvida até que ponto aqueles que hoje são críticos ao Bolsonaro, numa disputa entre essas 2 figuras, digamos assim, até que ponto eles ficariam neutros ou fariam, na verdade, uma opção, inclusive como fizeram no segundo turno da eleição de 2018. Né? Então, essa é uma preocupação, mas, veja, é mais um olhar do passado em relação ao presente do que o presente em relação ao futuro. Olhando para o presente para o futuro, o fato concreto é que 2023, não é, nós precisaríamos fazer, digamos assim, um governo um pouco diferente daquele que foi feito a partir de 2003. Não é? A gente, em 2003, o que foi feito, de forma simplificada, é claro, a gente fechou a torneirinha neoliberal. Não é? Mas nós não refizemos o que anteriormente havia sido feito, em termos de privatização, em termos das agências, enfim. Agora, em 2023, a gente precisa, na verdade, de votos, né, para desfazer uma série de decisões que foram tomadas, tá certo? A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, tem uma série de decisões que foram feitas que são muito ruins para o país. Não poderíamos apenas fechar a torneirinha neoliberal a partir dos... Precisaríamos refazer. Então, isso precisaria, a meu modo de ver, de um voto que é um voto de centro, que seria, talvez, possível se conscientizar dos equívocos que foram feitos. Então, penso, olhando para frente, que é absolutamente importante considerar com esse intermédio, digamos assim, da população brasileira. Agora,
mais do que importante de nome, é saber em torno de que poderíamos fazer uma coligação. Em cima de quê, tá certo? É apenas para ganhar a eleição? Eu acho que, claro que não é menos importante, não é, tá certo? O que está disputa passa pela eleição. Sem eleição, sem vitória, não temos o que dizer, a não ser ficar comentando como estamos aqui. Não é? Mas a partir de uma eleição vencida, não é? O que seriam os pontos de acordo? Ou seja, em primeiro lugar, não é? A eleição precisa ser eleição decente, não pode ter roubo, não é? O candidato que vencer tem que tomar posse, tá certo? Quais são os princípios da democracia a ser garantido durante os 4 anos, não é? E o que mais poderia ter? Entra a questão econômica? Não entra? Não é? Entra a questão política, enfim, eu acho que tem que ser, na verdade, pensado uma possível coligação dentro de regras muito claras para serem aprovadas. Eu acho que deve ser transparente, inclusive, para validar, de fato, um governo que tenha a capacidade não apenas de mudar o rumo do país, mas alterar aquilo que, a meu modo de ver, foi feito de forma equivocada desde o golpe que foi dado na presidenta Dilma. Olha só, antes de passar para o Ricardo, vou ler rapidinho aqui os comentários, a galera que está acompanhando ao vivo o programa de hoje, pode mandar superchat. Gisele Lagos diz, Bolsonaro acaba de afirmar que vai para o PL, porque além do centrão, tudo é esquerda. E pior que ele disse, né? Isso mesmo, disse, vou para onde se não for para o PL? Cláudio Alves disse, Rovai já falou de caipirinha e agora de muqueca. Na hora do almoço, né, Rovai? E aqui, vontade. E tem aqui o José de Souza Silva. Na modéstia opinião, se não mudarmos esse sistema parasitário eleitoral, não vamos mudar nada. Proposta, eleição em lista fechada. E tem também o Guilherme Caldas, que diz, galera, não é Malucelli, é Malucelli. Malucelli, tá bom, desculpa aí, Malucelli. Errei teu nome, hein, Malucelli. Podia ser Malucelli. Berzoini. Pois é, né? Lista fechada, respondendo o nosso internauta, lista fechada a gente quase aprovou em 2007. A gente teve a poucos minutos de aprovar na Câmara. Talvez até não passasse do Senado. Mas não aprovamos porque a bancada do PT, por alguma razão que até hoje eu não entendi, 14 anos depois, rachou. Rachou porque algumas pessoas achavam que a cúpula do PT ia ser muito poderosa. Mas quase aprovamos com o apoio do Caiado. Uma aliança que a gente fez com o Caiado, que também defendia lista fechada, financiamento público e fim das coligações proporcionais. Mas voltando ao tema que nos interessa agora. Para responder essa questão, depende da caracterização que a gente faz do que é o governo Bolsonaro e do que teria de impacto uma eventual vitória do Bolsonaro com esse bloco de 150, 200 deputados que são patrimonialistas, além de ser de direita na sua maioria. O que acontecerá com o Brasil? O que já aconteceu de ruim até agora em apenas 3 anos. A demolição da estrutura de governo, de políticas sociais, em apenas 3 anos. Imagine ele reeleito, ou seja, cheio de moral, para continuar a destruir a Petrobras, para privatizar os bancos públicos, já tendo eventualmente até privatizado os Correios e a Eletrobras. Já privatizou a BR Distribuidora e está vendendo refinarias. Já demoliu o conceito do Bolsa Família e vai substituir por algo que é provisório. Então, eu parto do pressuposto que a nossa prioridade não é apenas afirmar os valores da esquerda, é impedir a reeleição de Bolsonaro, baseado em valores que não precisam ter detalhamento programático, que é o Estado Democrático de Direito, soberania nacional, defesa do interesse público, especialmente dos mais pobres, a defesa do meio ambiente e relações exteriores que sejam soberanas e com conceito de multilateralismo. Tem mais outros itens que podem ser agregados, mas esses 5, na minha opinião, resumem aquilo que a gente quer.
O Márcio foi generoso quando falou que a gente fechou a torneirinha do neoliberalismo. Eu diria que a gente fez uma mixagem. Os primeiros 2 anos e meio do governo Lula, foi sob a hegemonia de um discurso neoliberal. Lamento dizer, olha, ministro, não estou fazendo crítica a ninguém, estou fazendo a verificação histórica dos fatos. Foi sob a égide do Palocci. A equipe do ministro da Fazenda era toda com essa visão. E eu era um dos ministros que brigava. E que o Lula, às vezes, ficava dividido ali. Pô, quem tem razão nessa história? Eu me lembro muito bem da discussão do salário mínimo de 2004, quando eu, Marco Aurélio Garcia, Luiz Dulce e outros poucos enfrentamos a Fazenda. Não é o programa, não é o reality show, não. É a Fazenda, que é o Ministério da Fazenda. Enfrentamos recorro sempre à mídia golpista. Se pesquisar as páginas do Estadão, da Folha, há relatos de reuniões na Alvorada, no Planalto, e que, ao final, prevaleceu. Nós vencemos a discussão. Num dia à noite, no outro dia de manhã, perdemos. Porque houve inclusive, ameaças de não continuar no governo. Então, estou dizendo, de repente, claro, você poderia revelar isso, ameaça do Palocci na época, né? Exatamente. Nós fizemos, qual o movimento que a gente fez depois? Já quando o Guido Mantega assume a Fazenda, se faz um movimento por dentro do governo que se fortalece com a reeleição, onde Dilma, Marco Aurélio Garcia, aí eu já não era mais ministro, eu era presidente do PT, e já atuava por outra banda. O Luiz Marinho era ministro do Trabalho. E nós fizemos um movimento para consolidar a política de reajuste do salário mínimo, o reajuste da tabela de imposto de renda e o PAC. Surge aí o PAC. E o PAC se torna a grande vertente contra o neoliberalismo e contra essa visão burocrática do orçamento. Então, nós podemos... Isso não é de esquerda, não, viu, gente? O Biden está fazendo nos Estados Unidos. Então, não é de esquerda, necessariamente. De esquerda, para mim, é socialismo, é construção de socialismo, é uma outra estratégia que no Brasil não está colocada hoje. Está colocado para mim, como pessoa, como militante, mas não está colocado para o Brasil. Para o Brasil está colocado hoje reconstruir o ambiente político decente, restabelecer a democracia no sentido mais amplo e reorientar o Estado para os grandes desafios que estão nos primeiros artigos da Constituição. Tem até uma piadinha que circula nas redes sociais, que o menino chega em casa e fala: a professora me falou que deseja que o Brasil seja um país soberano, solidário, com a visão de soberania do direito do povo, tal. Aí a mãe fala: então sua professora é comunista. Não, ela falou que a Constituição brasileira diz isso. E se você ler os 4 primeiros artigos da Constituição, estão lá as bases para o que nós queremos ser. O que o Michel Temer fez em 2 anos e meio, e que o Bolsonaro faz há 3 anos quase, é revogar a Constituição de 88 sem revogar. Eles revogaram a Constituição de 88. E o meu projeto hoje, do ponto de vista conjuntural, é restabelecer as premissas da Constituição de 88 e construir um ambiente político para isso. E a discussão sobre a estratégia socialista fica para depois disso. Porque nós não temos correlação de forças para fazer um governo de esquerda típico. A esquerda não representa mais do que 20%. A esquerda não é o Lula, gente. O Lula é uma figura, um personagem que tem hoje 40% do apoio da população, pelo menos. Mas a esquerda não tem. Então vamos trabalhar para construir isso no povo, dialogando com o povo, lá na base. Que aí, quem sabe, a gente consiga reverter a situação, até, inclusive, desse crescimento do fundamentalismo neopentecostal. E o Alckmin? Para mim, a pergunta? Não, o Alckmin é um personagem. Veja bem, o Alckmin não se elegeria deputado quando foi vice do Mário Covas. Foi por isso que ele aceitou a proposta que fizeram para ele ser vice do Covas. O Alckmin não é um cara brilhante.
Nunca foi. Foi um governador que não fez mudanças estruturais no estado de São Paulo, algumas fez para pior. Seguiu a agenda que, infelizmente, o Mário Covas, em quem eu depositava alguma ilusão, talvez, o Covas inaugurou a fase das grandes privatizações do estado de São Paulo e não colocou sequer um grande programa social para fazer frente à questão das privatizações. E o Alckmin foi isso. Agora, o Alckmin representa o que hoje? Representa um setor que foi ele que inventou o Dória. E foi ele que tomou a facada nas costas do Dória. O Bolsonaro, na minha opinião, nunca tomou facada. Mas o Alckmin tomou a facada nas costas do Dória. E o Dória representa, talvez, assim, a destruição do PSDB. O Dória representa a destruição daquele PSDB que foi constituído lá atrás por José Richa, Franco Montoro, Mário Covas, Jutaí, que era uma visão no Partido Social Democrata, light, bem light, mas era uma visão social-democrata. E com isso, nós temos hoje a situação que o Alckmin está, em tese, saindo do PSDB, não saiu ainda. Então, se por acaso, eu não sei se houve conversa ou se não houve conversa, mas se por acaso houver uma conversa, a conversa tem que ser republicana, transparente. Ó, nosso programa é esse, eu pego os 5 pontos que eu falei, que nosso programa são esses 5 pontos. Você topa ir para um projeto com esses 5 pontos? Topa, não topa, vamos embora. E o principal, derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo. Peraí, Rovai, antes de passar para você, Cláudio Alves diz: revolucionar as instituições deve ser prioridade. Priscila Pressoto, Alckmin, não, e sou petista, a mídia quer impor o chuchu, estou perdida. Ela está perguntando aqui. Chuchu não, é o slogan dela. Vou falar de novo, eu votei contra a aliança com o PL de José Alencar, mas eu estava errado. Quem estava certo era o Lula. Olha só, Cláudio Alves, que tal combinar lista fechada com lista aberta? E tem ainda aqui o José Prudente, estava com saudade já do nosso otimista do Fórum 11:30. Dri, a tese dos 313 deputados acaba de receber 2 extraordinários aliados, Ricardo Verzuini e Márcio Postman, até a posse. Beijo, coxa linda, te encontro lá em Brasília A tese são 400 deputados. 2023. Só falta saber que vou conseguir. A tese é boa, né? O problema é como construí-la. Postman, queria falar um pouco sobre essa cesta básica do Diese a R$700. Né? Se você pudesse fazer uma análise do porquê isso chegou a esse ponto, o quanto o Bolsonaro tem de culpa nisso e o governo Bolsonaro. Então, questão da inflação no Brasil. Não é? Nós estamos de volta com um índice, inflação geral, e a inflação, na verdade, é uma média de uma diversidade muito grande de preços. A inflação média está acima de 10% no período acumulado de 12 meses. Mas já desde o ano passado, que a cesta básica, que é o indicador que o Diese acompanha já desde 1959 para a cidade de São Paulo, são 13 produtos alimentícios, que segue o Decreto-Lei 399, que criou o salário mínimo, não é? Esta cesta básica já estava gerando acima de 20% no ano passado. Não é? Mas como dizia a respeito à cesta de consumo básica do trabalhador, não ganhava espaço nas páginas dos jornais. Na verdade, a inflação começou a se apresentar como um problema quando ela, na verdade, foi contaminando outros preços, e especialmente em função da política de formação de preços que temos hoje no governo Bolsonaro, não é? Que é a liberalização e a combinação da desvalorização da nossa moeda com o aumento de determinadas commodities, como é o caso do preço do combustível, não é? Que ele não somente inflama do ponto de vista concreto, mas também ele contamina uma diversidade de outros preços, né? Porque o combustível está na matriz do transporte brasileiro. Então, o aumento do combustível não é apenas caro para quem usa automóvel, caminhão, mas ele se traduz também em elevação
para tudo que o transporte carrega de alimentos e outros produtos, bens de consumo, inclusive. Bom, então, o que nós passamos a ter é que esta inflação acima de 10% começa digamos assim, a tornar mais complicado a gestão da economia, especialmente a gestão da riqueza, dos ricos. Por isso que ela ganhou mais importância e o Banco Central saiu correndo, não é, como se fosse um bombeiro buscando elevar a taxa de juros para ver se traz a inflação para próximo da meta fiscal, pelo menos no plano superior. Não é? Mas então essa é uma descrição. Agora, as razões desta situação é que a inflação girando acima de 10%, ela traz de volta os mecanismos de indexação, que foram os mecanismos criados ainda lá no golpe de 1964, não é? E que só foram extirpados, ou pelo menos parcialmente, pelo Plano Real no último ano do governo do presidente Itamar Franco, não é? Que buscou abandonar os mecanismos de indexação, e os mecanismos, de certa maneira, estão voltando, porque, segundo o IBGE, não é, cerca de 90% dos preços estão girando no mesmo ritmo. E isso é muito preocupante, porque se a economia se reindexa novamente, possivelmente nós teremos uma inflação por mais tempo. E é gravíssimo reconhecer que estamos numa inflação que não é uma inflação de demanda. Não é que há um consumo maior que a oferta, não é? É óbvio que faltaram alguns alimentos, não é? O ano passado, o problema do arroz, apesar do Brasil ter tido uma das maiores safras de arroz, não é? Mas aí tem a ver com o fato que o produtor está olhando o preço e como ele tem liberdade para poder disciplinar se vende para o mercado interno e no mercado externo, e o mercado externo lhe paga mais, ele vai para o mercado externo, já que o Brasil não tem políticas de estoque reguladores, não tem preços mínimos. Né? Então há uma liberdade, essa é a ideia do neoliberalismo. Não é? As forças de mercado decidem onde produzir, o que produzir e como produzir. Então nós estamos pagando o preço disso. Né? Um país que é o segundo maior produtor e exportador de alimentos, vive com uma inflação de alimentos absurda. Não é? Bom, não tem gestão, não tem comando, etc. Então tem a liberdade de mercado e isso traz esses impactos muito ruins, porque especialmente para o trabalhador, não é? Com a cesta básica girando quase 2 vezes maior que a inflação média, o custo de vida subindo mais de 2 vezes a inflação, não é? Isso tem uma corrosão do poder aquisitivo e torna problemático a recuperação da economia, porque você passa a ter gente ocupada com salários, com poder aquisitivo decrescente, que não consome, e aí tem esse esforço do governo reintroduzir de novo o auxílio para ver se estimula a demanda, para ver se a economia volta a crescer. Então tem você vai puxando o fio, você vai ver que é um nó bastante difícil de ser resolvido, né, diante da retomada da inflação. Nós podemos terminar o ano, ou já começar o ano que vem com uma inflação, com uma taxa de juros próxima de 12%, tá certo? E isso coloca sérios problemas para um governo que pretende ganhar as eleições, tá certo, com uma inflação já sem sinais de arrefecimento e com uma taxa de juros muito grande que contrai mais o crédito, contrai o consumo e coloca ainda mais dificuldades do ponto de vista da economia. É isso. Zoini, você quer comentar esse absurdo aí do valor da cesta básica? Não, rapidamente. A inflação dos pobres, como disse o Márcio, já é superior a 20%. Você pegar 12 meses, quando subiu o arroz, o feijão, quando subiu o óleo de soja, que é o óleo que as pessoas usam para cozinhar, quando subiu a carne, mesmo as pessoas, os mais pobres, sempre comeram pouca carne. No governo Lula e Dilma comeram um pouco mais, porque o salário mínimo subiu e, portanto, tiveram maior capacidade de comprar, mesmo que seja para o fim de semana, a carne bovina para fazer um churrasquinho. Quando subiu o botijão de gás e os combustíveis. Quer dizer, quando se pensa em combustível, mas o pobre não tem carro. Não, mas tem muito pobre que usa o carro para trabalhar. Usa o carro para levar as mercadorias, um carrinho velho, que consome muita gasolina, inclusive. Tem muita gente que usa a moto como alternativa para consumir menos combustível, mas está gastando um carro, está gastando R$300 para encher o tanque, quando consegue encher o tanque, né? Quando gastava 200, 180, há pouco tempo atrás. O dólar no governo Bolsonaro subiu 40%. Então a inflação nossa está rodando junto com o dólar. Aí eu pergunto, eu sempre faço essa pergunta, obviamente eu tenho uma resposta,
mas é bom deixar para as pessoas pensarem. O governo Lula e Dilma acumularam 370 bilhões de dólares em reservas cambiais, que tem um custo fiscal, porque para você manter as reservas, evidentemente, você está pagando, sobre a dívida interna, você está pagando Selic, atualmente já apontando para Selic de 10%, 11%. E você, do mercado internacional, você não consegue Selic para remunerar as reservas. Portanto, está pagando um custo também para manter as reservas. Olha, para mim, reserva só serve para uma coisa, para você usar quando é necessário. E nós temos duas destinações essenciais para as reservas hoje. Uma é fazer o dólar voltar um pouco para trás. Para a indústria nacional, não é bom o dólar muito barato, mas também não é bom o dólar muito caro. Ele desestrutura várias cadeias de preço. Então, vai fazer você usar de uma maneira inteligente. O Banco Central está dormindo em cima de 350 bilhões de reservas. E a outra vertente é usar para impulsionar a economia, especialmente na infraestrutura. É claro que para isso tem que aprovar no Congresso. Você não pode fazer isso da mão grande. Tem que aprovar um orçamento especial de infraestrutura. A lá Biden aprova o orçamento especial de infraestrutura baseado em 20% ou 30% das reservas. E você vai se desfazendo gradualmente de uma parte das reservas e o dólar tende, não quer dizer que vai automaticamente, tende a ser reposicionado. A inflação nossa é basicamente dolarização e da pressão dos preços do petróleo e de alguns alimentos que são commodities internacionais. Então, nós temos que ter uma política econômica, e aí que é a diferença do liberalismo para a visão keynesiana. Política econômica, eu digo assim, não, tudo bem, o mercado tem virtudes, mas tem muitos defeitos, eu vou atuar nos defeitos. Eu vou combater a especulação, eu vou estabelecer, por exemplo, cota para exportação. Pode exportar à vontade de alimento? Não! O maior produtor de carne do mundo não pode exportar carne enquanto o povo não consegue ver nem a carne de segunda. Está comprando osso, ou tentando obter o osso como doação. Não pode. Isso não é artificialismo, isso é realismo econômico. A Conab tem que ter recursos para fazer estoques reguladores. O agronegócio não pode mandar no governo, o governo tem que mandar no agronegócio, democraticamente. Então, esse é um debate que eu acho, inclusive, é preciso fazer com coragem. Por quê? Muita gente tem medo de criticar o agro, porque o agro representa uma fonte de dólares para o país. É verdade, mas não é. Esses dólares não servem para muita coisa quando o povo está passando fome, porque esses dólares vão tudo para o bolso dos grandes produtores, da Monsanto, que vende os fertilizantes e os agrotóxicos, dos especuladores com terra e de quem exporta. Olha o absurdo. A China restringiu as importações de carne. Era de esperar que o preço caísse. O preço não está caindo por quê? Porque esses canalhas da área da proteína animal estão preferindo adiar o abate para não vender no mercado interno. Porque eles sabem que se colocar uma quantidade maior de mercadoria, o preço tende a cair. Não são canalhas, são bandidos travestidos de empresários que estão brincando com a fome do povo. É claro que o arroz e o feijão também são importantes, mas a proteína animal tem um papel importante, até porque a carne bovina acaba puxando todas as demais proteínas quando há inflação na proteína da carne bovina, que é a mais desejada pelos brasileiros, embora não seja, na minha opinião, a melhor em nutrição, mas é que o pessoal tem mais costume de querer comer é a carne bovina. Pois é, e o dólar alto ainda tem gente ganhando dinheiro, né, em offshore, né, como o Guedes, né? Mas para além disso, na verdade, o dólar alto, ele deveria, em tese, incentivar a ampliação das exportações industriais. Mas houve uma desestruturação tão grande nos últimos anos que não houve uma reação da indústria. E nós temos um problema hoje no Brasil adicional, que é o atraso tecnológico da nossa indústria. Programas como Inovar Alto, que foi feito, que estava certo, ele foi, na minha opinião, houve uma adesão tímida da indústria multinacional. Por quê? Porque eles não querem
fazer inovação em país de segunda linha. Infelizmente, o Brasil, do ponto de vista tecnológico, é um país de segunda linha, correndo o risco de cair para a terceira linha. É isso aí. A gente está chegando já aos finais aqui do Fórum 11h30. Vamos falar da PEC do calote, as possibilidades, né, aqui hoje em votação na Câmara no segundo turno. Qual que é a expectativa de vocês? Postman, que fala um pouco para a gente sobre essa PEC do calote. Olha, o governo, de fato, está desesperado em relação ao que vai acontecer com a economia no ano que vem, né? Não se trata, na verdade, de construir uma política de enfrentamento da pobreza, da miséria, do desemprego, mas, sobretudo, criar condições para que o ambiente eleitoral não seja tão desfavorável como um pouco menos de um ano já apresenta ser, não é? E, ao mesmo tempo, desqualificar um programa exitoso, cujo nome é Bolsa Família, e, portanto, tem que oferecer um outro nome. Então, o governo precisa de recursos para financiar um programa com um nome diferente do Bolsa Família, e a realidade não lhe permite isso se, porventura, mantiver, não é, todas as regras fiscais estabelecidas. Uma alternativa encontrada foi justamente essa, de postergar os chamados precatórios, que são, na verdade, dívidas, né, débitos que a justiça declara que devam ser pagos, né? Isso é uma imposição cumprida no Brasil por prefeitos, governadores e presidentes, né? E o que está agora sendo proposto e aprovado em primeira votação, não é? Era justamente a possibilidade de instalar um pagamento de forma gradual, por vários anos, né? Ou seja, possivelmente os credores do Estado ficariam esperando uma decisão que já passou pela Justiça. Então, parece-me que, nesse sentido, há um desvirtuamento de uma decisão judicial. Não cabe ao Executivo Municipal, estadual e federal, não é, decidir como vai pagar. O que foi decidido é que ele tem que pagar imediatamente. É uma dívida contraída. Não veria problema numa situação singular de o governo federal conversar com os credores, tá certo? E tentar encontrar alguma possibilidade. Mas essa imposição que está sendo feita em nome, não é, de oferecer um espaço fiscal para que se modifique sem razões, né? Porque se houvesse uma avaliação de que o programa Bolsa Família tem problemas e que precisaria ser alterado, eu não vejo problema que fosse isso, mas não nos apresentam nenhuma justificativa, é apenas, na verdade, um elemento de ordem eleitoral, não é? Parece que, por exemplo, seria interessante que o parlamento fizesse uma avaliação de decisões que ele tomou nesses últimos anos, né? Por exemplo, a reforma trabalhista, não é, foi aprovada de acordo com promessas que não foram, na verdade, atendidas. Não é? O parlamento poderia se reunir e dizer, olha, nós erramos, a gente achou que tirando o direito dos trabalhadores as empresas iriam contratar. Não ocorreu isso, pois então vamos voltar. Isso é na natureza da democracia e seria importante que no Brasil operasse dessa maneira, mas não é o caso, né? Então, a intervenção, não é, do Supremo Tribunal Federal através de uma ministra me parece interessante, importante, embora é sempre difícil, né, de um poder como o legislativo ter que depender do judiciário. Isso demonstra, na verdade, as dificuldades às quais o Brasil está vivendo. Parece que a decisão que está sendo tomada aí já na votação de outros ministros vão no mesmo sentido de manter a decisão da ministra Rosa. Agora, o Congresso pode reagir, e aparentemente, pelo menos na Câmara, há possibilidade de fazer um enfrentamento. Eu não sei se seria esse o encaminhamento, mas, por outro lado, acompanhando um pouco os outros partidos, deputados de determinados partidos que teriam votado a favor, parece que não votariam. Então, um quadro bem nebuloso, sobre o qual eu não tenho muita condição de avaliar do que vai acontecer, né? Mas, de fato, é uma situação inusitada. Berzoini, você acha que passa hoje? O PDT anunciou que
vai encaminhar não, né? Mas o Centrão está dizendo que vai ter mais votos do que no primeiro turno, né? Certamente eles tiveram mais tempo para organizar a votação do que no primeiro turno. Mas o PDT e o PSB foram fundamentais, parte das bancadas, né, para aprovar. É bom lembrar que em PEC não interessa quem vota contra. Interessa quem não vota a favor, inclusive quem falta. Portanto, a manobra que o Lira fez para permitir o voto à distância é um escândalo completo. O fato de, durante a pandemia, ter se permitido o voto à distância não quer dizer que ele que alterou, não foi que houve um decreto ou uma medida provisória que acabou com a pandemia. Não, a pandemia continua existindo, está mais fraca, é verdade, mas ela está ainda com vários procedimentos de cautela. Mas ele decidiu, por decisão da mesa, acabar com a votação à distância. E recriou para essa votação. Então, é uma vergonha completa. Mas eu acho que se o PDT conseguir reduzir a quase zero os votos favoráveis e o PSB também, fica muito difícil para eles alcançar os 308 votos. E eu creio que a ministra Rosa Weber ela não fez aquela decisão cautelar sem conversar internamente antes. Porque, de fato, a influência das chamadas emendas de relator, das votações no Congresso, estão muito altas. Aliás, é bom dizer, uma das razões do golpe lá atrás, que o Eduardo Cunha vendia para a base, é que a hora que acabasse com o PT no governo, a execução das emendas orçamentárias ia ser muito mais rápida e ágil. Nem sempre foi assim, é verdade. Mas o fato é que ele vendeu isso daí para ganhar votos pró-impeachment da Dilma. Então, nós temos uma questão concreta colocada, ou seja, se aprovar essa PEC, ela terá muitas dificuldades no Senado. Então, o governo está apostando em algo que talvez tenha dificuldade para ser viabilizado. E eu creio que a solução correta era reconhecer o problema orçamentário que está colocado e aprovar novamente digamos, o chamado orçamento de crise, que para questões sociais relevantes, você pode eventualmente ter, vamos chamar de puxadinhos, né? Os neoliberais chamam de puxadinho, né? Mas não é. É o orçamento da realidade. O Justin Trudeau, quando se elegeu primeiro-ministro no Canadá, ele anunciou: vamos fazer 6 anos de déficit para combater a crise econômica. É assim que se faz. Você faz o déficit e combina com a sociedade. Nós vamos pagar essa dívida. Vamos pagar ou vamos rolar a dívida. E o Brasil não tem a pior situação fiscal do mundo. Ao contrário, tem países com situação fiscal muito mais grave que o Brasil. E o Brasil tem um problema social, esse sim, é um dos mais graves do mundo. O grau de empobrecimento, de fome, exige a ação do Estado. Portanto, não seria nada demais aprovar. Eu aprovaria, como já escrevi, inclusive, artigo, falando sobre isso, no começo da pandemia, que ali tinha que fazer o equacionamento das reservas cambiais. Se fizesse, talvez não chegaríamos hoje o dólar a 5,40. Estaremos com dólar de 4,80, 4,70, porque você teria dólar no mercado para arrefecer essa pressão do câmbio. O resultado, estamos com inflação alta, taxa de juros alta, pobreza muito alta, desemprego muito alto. Ou seja, é um cenário que ninguém gostaria de ter no Brasil. Mas depois de 5 anos de golpe, é o que o Brasil colheu. Não adianta brigar com quem votou no Bolsonaro. Eu tenho que dizer para eles: vocês votaram errado. Agora vamos votar certo. Vamos mudar o país. Já que não dá para mudar o Brasil, da minha opinião, pela mobilização popular que se revelou muito aquém das necessidades, vamos apostar no processo eleitoral para restabelecer o Brasil que a gente gosta, que é um Brasil que distribui renda, que gera emprego, que tem preços mais baratos da alimentação, e que a Petrobras volte a ficar a serviço do Brasil e não a serviço dos acionistas nacionais e internacionais que estão drenando dezenas de bilhões de reais para pagar dividendos. Estão drenando. Esse dinheiro sai da economia popular. Quando você enche o tanque do carro, ou não enche o tanque, bota lá um quarto de tanque, quando você compra um botijão de gás, você está mandando dinheiro para os acionistas brasileiros e internacionais. É isso aí.
E tem aqui um superchat da Elisângela Mello. Berzoini e Postman são muito preparados, viva o PT, são muito preparados mesmo. Uma aula aqui hoje no nosso Fórum 11h30. Queria agradecer muitíssimo o Ricardo, o Márcio Postman. E, Rovai, você volta às 15 horas no Fala Rovai, e às 17 horas tem Jornal da Fórum. Muito obrigada mais uma vez aos nossos convidados e a você que esteve conosco aqui no Fórum 11h30. Beijos e beijos e beijos a todas, a todos e a todos.